Apoio Hífen Corretora de Seguros, protegendo o seu sonho. Gratitude Engenharia, inspirar vidas, transformar histórias. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Ai! Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. O jacaré é uma coisa que eu já falo isso aqui há um bom tempo. A gente precisa mudar a percepção sobre o jacaré para a gente fazer justiça para esse cara que é disparado a melhor contratação do Bahia nessa temporada, né? Em termos de custo-benefício, então nem se fala. Um jogador que ganha menos de 20 mil reais, um cara que não se machuca, um cara que não se abate com as críticas, um cara cuja confiança jamais foi abalada, diferente de jogadores mais experientes do que ele até, que estão sucumbindo nessa fase ruim do Bahia. Ele é um cara que nunca se omitiu, ele é um cara que chama a responsa, ele é um cara que representa o torcedor dentro de campo pela sua raça, pela sua entrega. É um cara incansável, né? E é incansável agora que ele tem um papel de protagonismo e titular. Foi incansável também, como ele era uma peça relegada no elenco, mas sempre que entrava em poucos minutos, dava o seu máximo. Claro que eu sei que era um jogador limitado, claro que eu sei que era um jogador que né, muitas vezes toma decisões equivocadas. Claro que eu não entendo o fato dele ser hoje o cobrador oficial das bolas paradas do Bahia. Não acerta uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio, mas o saldo do Jacaré no Bahia é muito positivo, não só pela entrega, pela postura, pela coragem, mas principalmente pelo que ele rende em campo. Quantos jogos o Jacaré decidiu para o Bahia? Né? Os últimos 2 gols nossos, 4 pontos garantidos pelo Jacaré contra o Novo Horizontino e hoje. Fez os gols da vitória talvez mais emblemática do Bahia nessa temporada, que representou uma virada de chave no ânimo do torcedor do Bahia em relação ao primeiro trimestre para a segunda divisão, né? A gente não pode esquecer como é que estava o nosso espírito contra o Cruzeiro, estreia do campeonato. O Bahia humilhado no Campeonato Baiano, humilhado na Copa do Nordeste. A gente começou, muita gente sim começou o campeonato com medo do Bahia brigar na rabeira, com medo até de um possível rebaixamento para a Série C. Tamanho era a falta de perspectiva do Bahia, tamanho era a falta de organização do time. E aí, logo na estreia, a gente consegue vencer o Cruzeiro por 2-0 com 2 gols desse cara entrando no segundo tempo, né? E ali é uma virada de chave. A gente começa a acreditar que o Bahia pode fazer um papel melhor nessa Série B, e aí o começo é um começo avassalador do Bahia. O Bahia vai se encontrando meio que aos trancos e barrancos, mesmo sem desempenho, mas com resultado. O Jacaré faz parte disso, né? Gol no Clássico contra o Sport, assistência em outros jogos fundamentais. Então, eu acho que a gente deve mais respeito ao Jacaré. Eu acho que o Jacaré não pode ser olhado apenas pelo viés do folclore, do oba-oba. Esse estigma de jogador ruim a gente tem que ser combatido também, porque ele pode ter as limitações dele, mas é muito útil. Chegou aqui com muito menos cartaz e tem resolvido as coisas para o Bahia. Quer comparar, por exemplo, o Jacaré com o Copete? O Jacaré é tido como o Copete é tido como um jogador de seleção colombiana, vice-artilheiro internacional da história do Santos, veio com o cartaz do ano passado ter sido decisivo no acesso do Avaí, mas está rendendo o quê? Rendendo absolutamente nada, enquanto o Jacaré com muito menos pompa. E outra, né? É uma história de superação, né, de muita perseverança de Jacaré. Incrível. Porque ele começa o campeonato, crista da onda, né? Entra contra o Cruzeiro, ganha vaga de titular já no jogo seguinte contra o Náutico, mas aí ele tem uma queda de rendimento, a sacada do time, a avaliação interna de que ele não seria um jogador útil, a avaliação interna dentro do próprio Bahia é que ele não seria um jogador útil, tanto é que o Bahia vai ao mercado para trazer jogadores para a posição dele. E ele é relegado lá para o fim da fila entre as opções de pontas do Bahia. O Bahia trouxe Igor Torres, o Bahia confiou na recuperação de Marco Antônio, o Bahia trouxe agora Caio Vidal, o Bahia trouxe o Copete, ainda tinha o Rildo, né, também no time. E o Jacaré, trabalhando, sem criar confusão. Como eu disse, mesmo quando tinha poucos minutos, se entrava com seriedade, com garra, com disposição. E foi reconquistando o espaço dele pelo mérito dele. Sofreu um monte de críticas. E repare, mesmo nesse ambiente, nesse período de muita contestação dele, nunca apareceu na imprensa para dar uma declaração enviesada, para dar uma declaração com um sentimento de revanchismo, de mágoa, não. Trabalhou calado, né? Foi espinafrado naquele episódio lá do boteco do Gustavo Lima, onde ele foi flagrado junto com o Daniel comendo água na festa, né? Mas manteve o foco e é um jogador, do ponto de vista da entrega, da dedicação,
e do poder de decisão inquestionável nesse momento do Bahia. Então, palmas a Vitor Jacaré, o autor da vitória, o autor da jogada, um lance pessoal, individual, que nos deu a vitória hoje, suada, sofrida, contra o Brusque. Ufa,